Seu caminho era guiado pelo Deus que nunca muda. E sua vida era o próprio espelho da fidelidade. Em cada decisão e em cada agir, seus passos eram retos. Eram passos de fidelidade. Gente querida por Deus, muito boa noite. Satisfação estarmos aqui nesta quinta-feira, que antecede a Semana Santa, na qual há um despertamento nacional para a cruz e também na qual se comemora a Páscoa. E nós já estamos antecipando e já comemorando e refletindo sobre toda a força de significação da Páscoa nesta semana. Temos também a grata satisfação e não poderíamos deixar de cumprimentar os nossos queridos internautas que estão em suas casas assistindo diretamente pela transmissão ao vivo aqui da Igreja do Iguatemi a estas mensagens especiais desta semana intitulada Nos Passos de Jesus. Eu penso que nós não poderíamos, na realidade, deixar de seguir em nossa vida espiritual os passos que Cristo nos deixou em suas Escrituras. Então, nós estamos aqui na igreja, eles estão lá em suas residências, mas todos estão acompanhando e nós nos sentimos felizes pela sua participação. Ontem nós tivemos aproximadamente 30 a 40 pessoas assistindo a mensagem via internet. Então, na realidade, nós vamos chegar ao ponto de termos duas igrejas, esta e mais uma igreja virtual. Que bom! Então, nós estamos completamente unidos em Cristo e Deus seja louvado também pela sua participação. Queridos, como vocês viram no enunciado, hoje nós vamos tocar num tema que é muito delicado, mas que é vital para a nossa espiritualidade, que chama-se fidelidade. Nós estamos, de acordo com a antropologia bíblica, estamos condicionados até mesmo geneticamente para infidelidade. Nós temos tendências naturais para mentir, para sermos infiéis e para cometermos determinadas coisas que prejudicam a nossa vida. Quando a gente quebra um dos 10 mandamentos, e vocês estão lembrados dos 10 mandamentos? Quando a gente quebra um dos 10 mandamentos, nós não estamos quebrando apenas algo fora da gente, estamos quebrando algo dentro de nós. Aquilo que há de mais divino dentro de nós está sendo quebrado pela transgressão da lei de Deus, que é uma expressão do caráter divino. Cristo, quando esteve aqui e andou entre nós, ele disse que não veio tirar nenhum i, nenhum j da lei, muito pelo contrário, ele veio cumprir a lei, mostrando que, pela graça de Deus, é possível você viver de acordo com a vontade revelada de Deus. E Jesus foi um ser humano altamente íntegro. Ele vivia de acordo com as suas crenças e seus valores. E nós somos frutos de nossas crenças e também de nossos valores. Precisamos, na realidade, viver em plena sintonia e alinhados com as nossas crenças e com os nossos valores. Nós temos que ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Um dos piores dramas da vida é quando você não é fiel às suas crenças. E nós vamos ver isto hoje à noite. Uma pessoa que não foi fiel ao que ela acreditava, Pilatos. Em contrapartida, ele estava diante de uma pessoa extraordinária como Jesus,
que silenciosamente, de maneira indeclinável, estava firmado, extremamente comprometido, a ponto de dar a vida por aquilo que ele acreditava. Que coisa extraordinária. Então hoje, queridos, eu quero que vocês reflitam exatamente nesta nossa necessidade espiritual de sermos fiéis às nossas crenças no silêncio da nossa alma. Que tenhamos uma fé indeclinável a ponto de sermos fiéis a toda prova. Amém? E existe na realidade uma relação muito grande entre felicidade e fidelidade. Não dá para ser feliz no casamento, não dá para ser feliz na igreja, não dá para ser feliz em suas relações sociais, não dá para ser feliz na empresa onde você trabalha sem fidelidade. Simplesmente não dá. Reproduza na sua mente a palavra felicidade e a palavra fidelidade. Qual é a diferença? Por favor, aqueles que são bons em português e que conseguem visualizar a palavra na tela da sua imaginação, reproduza as duas palavras e compare. Felicidade e fidelidade. Qual é a diferença? Eu estou falando das palavras em si mesmas. Eu não vi. Duas letras basicamente fazem a diferença. As letras D e a letra C. Queridos, verdadeira felicidade só em Cristo. Verdadeira fidelidade só pelo poder de Deus. Vocês concordam com isso? Amém? Nós precisamos entender esta realidade espiritual. E uma coisa eu quero perguntar para vocês ainda antes de entrar na mensagem propriamente dita. Jesus era uma pessoa feliz? Sim ou não? Uma pessoa que ama, que só pensa em fazer bem ao próximo, que tem uma consciência tranquila, que vive de acordo com os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, que tem paz interior, que tem a alegria da salvação, esta pessoa inevitavelmente é muito feliz. Então Jesus era uma pessoa feliz, sim, que teve momentos de infelicidade. Em contrapartida, há outras pessoas que são infelizes e têm apenas alguns momentos de felicidade. O propósito de Cristo é que eu e você, a semelhança dele, ao seguirmos os seus passos, sejamos pessoas felizes e que de vez em quando temos alguns momentos de infelicidade. E esses momentos de infelicidade nos ajudam a valorizar os momentos felizes. Esses momentos de infelicidade nos proporcionam crescimento espiritual e nos humaniza e faz com que sejamos mais realistas diante da existência dos altos e baixos que caracterizam a humanidade. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Então precisamos até mesmo ter uma visão otimista da infelicidade. Pessoas felizes, elas têm uma visão otimista da infelicidade. Elas sabem que a infelicidade é um meio que Deus poderá usar para proporcionar sabedoria, santidade, para proporcionar felicidade. Vocês concordam com isso, queridos? Então note, Romanos 8, 28 afirma taxativamente: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existe uma declaração mais otimista do que esta? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje me aconteceu uma coisa que me desestruturou durante todo o dia. E eu olhei para mim mesmo e disse: que dia perdido foi hoje?
de repente eu percebi que estava tendo um pensamento contrário a respeito do dia que Deus fez para mim. Deus fez este dia para mim. O que aconteceu de errado foi para o meu crescimento. Então, no lugar de reclamar, eu deveria era agradecer. No lugar de falar, eu deveria ficar calado, porque no silêncio há sabedoria. Augusto Cury diz: o silêncio é a sabedoria, é a oração dos sábios. E nós vamos ver que Jesus usou o silêncio. E nós precisamos muitas vezes usar o silêncio. Isso faz parte da nossa espiritualidade. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Muito bem, então abra o compêndio de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Vamos recorrer a alguns outros textos complementares para clarificar algumas verdades, mas eu quero chamar-lhes a atenção para o texto central, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 11 em diante. A palavra assim nos diz: Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. Versículo 12: E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Que equilíbrio, que domínio próprio, que controle das emoções. Versículo 13: Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Queridos, neste texto nós encontramos as 7 perguntas de Pilatos. Eu vou chamar a atenção de vocês apenas para as últimas 2 perguntas que formam o Evangelho de Pilatos. Mas aqui está exatamente a segunda pergunta que ele faz. Não ouves quantas acusações te fazem? Versículo 14, Jesus não respondeu nenhuma o quê? Palavra. Vindo com isto, admirar-se grandemente o governador. Interessante que esta mesma postura de Cristo, ele a teve diante do Sinédrio, quando ele foi julgado nas horas da madrugada. Ele teve a mesma postura com Caifás. Veja, por favor, voltando apenas alguns versos, no capítulo 26, versículos 63 em diante. Jesus, porém, guardou o quê? Silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és quem? O Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês nos versículos 63 e 64 para 2 declarações messiânicas. Filho de Deus e filho de quem? Filho de quem? Do homem. Jesus aqui recebe, teologicamente, estas 2 importantíssimas declarações. Filho de Deus significa que ele é 100% Deus. Filho do homem significa que ele é 100% homem. Mas algumas pessoas não entendem seus limites e subentendem que a expressão Filho de Deus quer dizer que Jesus é inferior ao Pai. Não é isso que acontece? Sim ou não? Basta que você faça uma simples comparação. O fato de Jesus ser chamado de Filho do Homem quer dizer que ele é inferior ao homem ou ele é da mesma natureza do homem? O que é que significa? Que ele não é inferior ao homem. Ele é o quê? Da mesma natureza do homem. Então, quando a palavra diz assim, Filho de Deus, é uma linguagem humana para compreendermos uma realidade divina. Quando a Bíblia diz que ele é o Filho de Deus, não quer dizer que ele é inferior ao Pai, mas que ele é da mesma natureza do Pai. Como Deus, ele é incriado. Deus não pode ter
ser criado, uma vez que Deus é eterno, Ele não tem início nem fim. Se você não entende, reconheça seus limites e pelo menos tenha uma postura de humildade, de sabedoria, em aceitar coisas que de repente a sua mente não consegue alcançar. Vocês concordam? Está claro isso, queridos? Então veja, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, uma vez que todas as coisas foram feitas por Ele, isso significa que antes que alguma coisa existisse, Ele já era. Por isso João afirma taxativamente: no princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você não pode limitar o ilimitado. Você não pode fazer isso. Se de repente alguém aqui fosse filho de um anjo, vocês sabem que os anjos, eles não têm a capacidade humana de se reproduzirem. Eles não formam uma raça como a humanidade. Os anjos foram criados como um batalhão, um por um. Vocês sabem disso, né? Então você não pode dizer que ninguém aqui é filho de anjo. Mas se você dissesse, o que é que isso significa? Que você teria a mesma natureza de um anjo. Então, filho de Deus significa que ele tem a mesma natureza de Deus. Filho do homem significa que ele tem a mesma natureza do homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Está claro isso, queridos? E o que me impressiona é que na sua encarnação, ele não assumiu a natureza humana apenas por 33 anos. A ressurreição nos mostra que ele ressuscitou em carne e osso, então ele assumiu o corpo humano, a natureza humana, por toda a eternidade. Para todo sempre, Jesus será 100% Deus e 100% homem. Ele é o único ser da Trindade que possui as duas naturezas. E, queridos, nós temos, de acordo com os registros da NASA, 400 bilhões de galáxias. Existem outros mundos que foram criados por Deus, mas Deus não tem a natureza de nenhuma de suas criaturas, mas do homem ele tem. Poderia Jesus valorizar mais o ser humano do que assumir o corpo humano, a natureza humana, por toda a eternidade? Isso é uma verdade assombrosa e grandiosa demais. E aqui no texto, Jesus usa duas profecias messiânicas. Uma que foi escrita 1000 anos antes dele e outra que foi escrita 600 anos antes dele. Ele usa as duas profecias messiânicas. Estudos revelam que 100 profecias messiânicas cumpriram-se precisamente na vida de Cristo. E nós vamos ver aqui duas que ele então aplica. Veja, interessante que quando Jesus foi agredido fisicamente, como nós vemos aqui no versículo 67, cuspiram-lhe no rosto. Sabe, se alguém cospe em você, você sente dor física? O cuspe não fere você fisicamente. Fere você o quê? Espiritualmente, a sua alma é ferida. Lágrimas são as gotas de sangue de uma alma ferida. Quando as pessoas cuspiram em Jesus, acharam que era muito pouco a dor física, queriam feri-lo emocionalmente. Não é fácil isso, queridos. E ele recebeu murros. Ele foi esbofeteado. E eles disseram então no versículo 68, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Profetiza-nos. Jesus não tinha mais que profetizar, porque a profecia ele já tinha dado antes. Exatamente no versículo 64, capítulo 26, verso 64. Respondeu-lhe Jesus, tu dissestes, entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A profecia do Salmo 101, versículo 1, escrita 1000 anos antes de Cristo, se aplica aqui. A profecia de Daniel,
escrita cerca de 600 anos antes de Cristo, também se aplica aqui, Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Então essas duas profecias estão aqui nesta declaração messiânica. São duas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: eles veriam a segunda vinda de Cristo. Como? Se nós sabemos, à luz do Apocalipse e de outros textos bíblicos, como 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18, que na primeira ressurreição, somente os salvos de Adão até a segunda vinda de Cristo é que serão, de forma sobrenatural, revestidos da imortalidade. E a segunda ressurreição está reservada para aqueles que, lamentavelmente, perderão a vida eterna pela rejeição do Filho de Deus. E esta, como já afirmei, ela ocorrerá 1000 anos depois da segunda vinda de Cristo. Então, como é que Caifás, como é que os membros do Sinédrio Romano, como é que esses que fizeram parte do julgamento de Cristo, verão a Cristo na segunda vinda, se os ímpios, ou aqueles que perderão a salvação, só ressuscitarão por ocasião da segunda ressurreição que acontecerá após o milênio? Vocês podem me responder esta? Eu acho que é uma boa pergunta para se fazer na mira da verdade. Alguém aqui pode, por gentileza, me responder esta pergunta? Alguém pode, por favor? Vamos ouvir então aqui. Eu já vi que além de cego eu estou ficando moco. Edson, por favor, desculpe-me. Pode repetir, por gentileza? Fica em pé e toca a trombeta em Sião. Você está certíssimo. Por favor, Bíblias abertas em Apocalipse, capítulo 1. Abramos o compêndio de Deus em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens. Não são essas nuvens que você passa por elas e fica acima delas quando viaja de avião. São nuvens de anjos magníficos em luz e poder. Amém? Eis que vem com as nuvens. E a Bíblia diz, e todo olho o, até mesmo quem? Quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Até quantos o traspassaram? Queridos, nós temos aqui, até quantos o traspassaram? Quem foram os homens que traspassaram Jesus? Aqueles que o julgaram e o condenaram à morte. Portanto, por ocasião da segunda vinda de Cristo, todos os salvos de Adão até a sua vinda ressuscitarão para receberem a coroa da vida. Mas haverá uma ressurreição especial. Uma ressurreição especial para aqueles que participaram da crucifixão de Cristo, a fim de que a palavra de Cristo seja honrada, conforme está escrita no Evangelho. E Deus não falha. E assim como a palavra nos diz, em 1 Samuel capítulo 2, eu honro os que me honram. Deus vai honrar o seu Filho, honrar as suas palavras, ressuscitando estas pessoas para verem Jesus voltando em glória e majestade. Queridos, depois disto, Jesus fez o quê? Silêncio. Está claro? Alguma dúvida sobre esta verdade? Alguma dúvida? Está tudo claro? Agora veja sobre a postura do silêncio de Cristo, voltando algumas páginas para 1 Pedro capítulo 2.
1 Pedro capítulo 2, por favor, a partir do versículo 20. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Jesus suportou com paciência toda aquela humilhação que ele estava o quê? Recebendo. Está claro isso? Ele suportou com paciência. Queridos, quando nós somos afligidos, qual é a nossa tendência natural? Perder a paciência. Sim ou não? Ficamos nervosos, desestruturados emocionalmente. Corremos o risco de ficar agressivos, de tratar mal até mesmo as pessoas que não merecem e não têm nada a ver com o nosso problema. Ficamos completamente infelizes. Cristo teve um comportamento diametralmente oposto. Sendo agredido, injustiçado, ele simplesmente respondeu com o silêncio, porque ele sabia que estava nas mãos de Deus, e as coisas que estavam ocorrendo, Deus estaria usando para a glória e a salvação do ser humano. Agora, para você ter paciência, você tem que ter muita paciência. Sim ou não? Porque ninguém consegue se tornar paciente do dia para a noite. A paciência é uma expressão de sabedoria, de maturidade, de equilíbrio emocional. E nós precisamos aprender isso com Cristo, pela sua graça e pelo seu poder. E Jesus manteve esse silêncio. Agora veja o que nos diz aqui o restante do texto bíblico. Porquanto para isto mesmo, versículo 21, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Jesus nos deixou o exemplo para nós seguirmos os seus passos, até mesmo como a gente deve se comportar quando pressionado, quando provado. Ele estava sendo pressionado e provado naquele momento. E ele ali nos dá o exemplo de como devemos reagir diante das provações, das pressões e dos problemas que sobressaltam a nossa vida, que machucam o nosso corpo, que machuca a nossa alma. E Pilatos ficou impressionado com Jesus. É possível que hoje eu esteja falando para pessoas que ficam impressionadas com o jovem Deus, que admiram Jesus, que gostam de Jesus, mas que não estão dispostas a seguirem a Cristo como Pilatos. Pilatos ficou impressionado, admirou Jesus, mas não estava disposto a segui-lo. Estou falando hoje para alguém que se encontra nesta situação dramática, sabe que Jesus é inocente, sabe que Jesus é muito mais do que se pensa sobre ele, mas não está disposto a segui-lo. Esta era a situação de Pilatos. Veja, por favor, o que nos diz, queridos. Retornando aqui para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Veja o que nos diz aqui. No versículo 18. Porque Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. Então Pilatos sabia que Jesus era o quê? Inocente. Que o motivo pelo qual ele estava ali para ser julgado era uma armação motivada pela inveja. Ele sabia, a Bíblia afirma taxativamente em Mateus 27, 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Ele sabia. Você também sabe. Você tem conhecimento das Escrituras. Você tem frequentado a igreja. Você tem estudado a Bíblia. Você tem ouvido música sobre Cristo. Você tem ouvido a palavra de Cristo. Inclusive a tecnologia tem tornado
a mensagem do Evangelho muito mais acessível a você. Hoje é muito fácil você ter uma Bíblia. Hoje é muito fácil você ouvir um sermão, ouvir uma mensagem sobre Jesus. Você sabe, inclusive em um país cristão como o nosso, que Jesus é o Filho de Deus e o Filho do homem. Você sabe que Ele deu a vida por você, que Ele objetiva a sua salvação. Você sabe que o que aconteceu há 2000 anos atrás é a única maneira de salvar a tua vida. Você sabe que, como nunca, para ter a vida eterna, Jesus precisa transformar a sua vida interna. Você sabe disso. E no Evangelho de Pilatos, então, queridos, faz 2 perguntas das 7. Versículo 22. Que farei então de Jesus chamado o Cristo? Que farei de Jesus chamado o Cristo? Queridos, essa pergunta de Pilatos nos leva a uma profunda reflexão. Você que tem acompanhado esta semana de uma forma tão assídua, que não tem perdido uma noite, mas que ainda não tomou sua decisão ao lado de Cristo, não sei porquê. Esta pergunta é para você. O que você fará de Jesus chamado o Cristo? Quantos apelos, quantas tentativas, inclusive naquele momento, Deus estava fazendo para tocar no coração de Pilatos. Como resultado da intercessão de Cristo, que enquanto em silêncio orava também pela salvação de Pilatos, a esposa que ficou dormindo, porque passou a noite no Facebook, ficou lá dormindo. A esposa de Pilatos ficou dormindo enquanto ele saiu, chateado, feito um limão azedo, porque tinham acordado muito cedo para julgar a Cristo. E quando ele então ficou em pé diante de Jesus, o texto no versículo 11 diz assim: Jesus estava em pé ante o governador. Quando ele ficou em pé diante de Jesus, ele foi impressionado pelo Espírito Santo, de que Jesus era inocente. Mas infelizmente Pilatos, por questões políticas, já havia permitido que outras pessoas inocentes fossem crucificadas. Essa não era a primeira vez. Por isso ele não teve poder espiritual, não teve poder moral, para então não condenar a Cristo, não entregá-lo para a cruz. Ele não teve poder porque, lamentavelmente, um pecado leva a outro pecado. A Bíblia usa a expressão: um abismo leva a outro abismo. Aqui está o grande problema. Pecados que você tem cometido em sua vida, que lamentavelmente estão concorrendo para que você faça cada vez mais coisas piores. É o que nós chamaríamos do efeito bola de neve. Vocês conhecem essa expressão? Conhecem, né? Foi o efeito bola de neve na vida de Pilatos. Esta não era a primeira vez que ele permitia que uma pessoa inocente fosse crucificada. Mais do que isto, queridos, ele tinha Barrabás. O primeiro nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Isso é uma ironia. Sim ou não? Sim ou não? Jesus Barrabás. De um lado havia Jesus Barrabás e do outro lado Jesus o Cristo. Então ele mais uma vez comete um erro e pergunta para a multidão quem ele deveria libertar. Quem? A multidão, influenciada por aqueles que traspassaram a Cristo, gritaram: Jesus Barrabás. Quando se trata de salvação, você não tem que ir pela cabeça dos outros. Você não tem que perguntar aos outros. Você tem que perguntar a Deus. Nós somos individualmente responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, inclusive em relação à salvação. A Bíblia nos diz, em Romanos 14, 12, que a salvação é individual. Por favor, eu quero que você leia esse texto. Romanos capítulo 14, versículo 12. A palavra aqui nos diz, queridos, algo muito importante. Romanos 14, versículo 12. Diz o texto bíblico o seguinte: assim, pois, cada um de nós
dará contas de si mesmo a quem? A Deus. Não adianta você lavar as mãos. Não adianta você dizer que não tem nada a ver com Cristo, com o seu sacrifício. Não adianta. Vocês se lembram que se Jesus não te lavar, você não tem parte com Ele. Não foi isso que Ele disse a Pedro? Então você não tem que se lavar. Você tem que ser lavado pelo sangue de Cristo. E cada um de nós não poderá apresentar como desculpas, não porque o meu marido não aceitou a Cristo, então eu não seguia Jesus. Não porque os meus pais eram contra, não haverá desculpas. Cada um de nós responderá por si mesmo a Cristo. Em quem você tem tentado colocar a sua culpa de permitir que Jesus não seja o teu Salvador? Porque Pilatos tentou colocar a culpa no povo judeu. Mas Deus não aceitou. E Deus não aceita. Você tem tentado colocar sua culpa em alguém? Você tem apresentado desculpas para não seguir a Cristo? Eu quero te dizer que nenhuma dessas duas coisas podem te justificar. Somente Cristo é que pode te justificar. E nesta noite, você não tem como não tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se você pensa assim, você está pensando como Pilatos. Pilatos pensou, queridos, que não podia tomar uma decisão ao lado de Cristo. No momento que você não toma decisão, você já decidiu não se decidir. Então ninguém se depara diante do jovem Deus sem tomar uma decisão ao lado de Cristo. Vocês concordam com isso? Pilatos precisava entender isso. A última das 7 perguntas de Pilatos é que eu quero deixar aqui com vocês. Mateus capítulo 27, versículo 23. Que mal fez ele? O povo não estava interessado. O povo não estava interessado no que Jesus fez, se tinha sido certo ou se tinha sido errado. O povo não queria saber disso. Sabe, eu fico imaginando que de repente, em algum momento da sua vida, você também não está preocupado com isso. Você não quer saber o que Jesus fez, se o que Ele fez foi certo ou foi errado. Pouco você está se lixando para a crucifixão de Jesus Cristo. É esta a tua situação, foi esta a tua situação no ano passado e nos outros anos que se passaram, quando a cruz não tinha nenhuma importância para o teu coração, não tinha nenhuma importância para a tua vida, quando ela não te sensibilizava e não te levava a fazer uma decisão lá de Jesus. Por favor, se de repente você chega à conclusão de que no ano passado a cruz de Cristo não tinha nenhuma importância para você, eu quero fazer um apelo para que nesta noite você entenda o significado eterno da cruz. Nós vamos ouvir uma música. E se você neste momento entende a importância da crucifixão de Cristo e está sendo sensibilizado por tão grande amor, se você decide seguir a Jesus, eu quero fazer um pedido para que você venha aqui à frente. Se de repente também você ainda não entende e não permite que a cruz triunfe em sua mente, em seu coração, eu também vou pedir que você venha aqui à frente, reconhecendo o mal que você está fazendo, reconhecendo o quanto você precisa de Deus em tua vida. Ouça essa música, tome a sua decisão, expresse a sua decisão, vindo até aqui no altar, consagrando a sua vida ao Senhor e derramando aos seus pés os seus pecados. Jesus a vida deu.
Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Queridos, essa música
ela retrata exatamente o sonho que a mulher de Pilatos teve enquanto Jesus estava sendo julgado e ela continuava dormindo. O Evangelho de Mateus é o único que nos revela isso. No capítulo 27, o versículo 19 diz: E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Era uma mulher pagã, ela não era judia, mas o Evangelho e o plano da redenção lhe foram apresentados por meio de um sonho. E ela teve a profunda convicção de que era coisa de Deus, de que Jesus de fato seria crucificado e estaria morrendo em seu lugar. Foi o último apelo de Deus para Pilatos, a última tentativa de Deus para Pilatos. E mesmo diante de uma manifestação sobrenatural desta, Pilatos não se rendeu a Cristo. Queridos, que nesta noite, pela graça de Deus, você ouça os apelos do Espírito Santo. Que você venha para onde Cristo está. Que você louve ao Senhor. E faça a sua entrega silenciosamente, neste momento tão importante de confissão, de entrega e de consagração. Você que ficou em pé, eu faço o apelo para que venha aqui à frente. E nós vamos cantar juntos uma música que vai traduzir a decisão do seu coração. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém. Nada posso comparar. Só quero a ti. Com teu abraço, amém. És tudo que eu preciso. Venha-me, só quero a ti. Traz-me junto a ti. Contigo quero ser. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor.
ti. Só te queremos, Senhor. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Repita. Contigo quero estar. Sim, ó Deus, é tudo que nós queremos. Do jeito que estamos, aqui viemos, estamos em pé diante de Ti, como Pilatos ficou diante do Senhor. E ao olhar para a Tua face, para os Teus olhos, pela revelação do Teu Espírito, reconhecemos que Tu és Deus. Tu és o nosso Senhor e Redentor. E por isto, em louvor, em lágrimas, derramamos a nossa vida, os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas culpas, as nossas desculpas, Senhor, diante de Ti. Se não queríamos saber o que fizeste por nós, neste ano de uma forma surpreendente, nós estamos querendo saber, Senhor. Estamos sendo atraídos pelo Teu amor. Estamos encantados, impressionados, fascinados com a Tua pessoa, com a Tua palavra e também com a Tua obra salvífica em favor de cada um de nós. Ajude-nos a não lavarmos as nossas mãos, mas sermos lavados pelas mãos marcadas pela cruz, pelas mãos de Jesus, para a semelhança dos Teus apóstolos, cujos pés foram lavados pelas mãos de Cristo, para que nós tenhamos parte contigo e para que Tu, Jesus, sejas tudo para nós. Amém. Portanto, nesta hora tão sublime, nós expressamos a nossa fé, mas também nós expressamos a nossa necessidade da Tua misericórdia. E pedimos que sejamos sensibilizados pelo Teu amor, derramado em nossos corações, pelo ministério do Espírito Santo. E que ungidos pelo Espírito, pelo óleo divino da Tua presença, que sejamos transformados. E que possamos Te louvar de todo o coração, numa rendição da nossa alma ao Senhor. Ouças nesse momento a nossa adoração por meio desse louvor, Senhor. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que E a voz de Deus quer me dizer.
dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo e qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e o seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Bem alto e bem forte. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Queridos, quando este amor inunda o nosso coração, nós somos motivados a ser fiéis a Deus. Somos ou não somos? Porque este amor nos liberta do ego, nos liberta dos nossos caprichos pessoais, das nossas ilusões. Esse amor nos dá poder interior para fazer a vontade do Senhor. Quando este amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 5, é assim que acontece. E isso ocorre por meio da palavra. E se você sentiu o amor de Cristo escorrendo pelo seu coração, tome a decisão de ser fiel a toda prova. Mas ser fiel não é fácil. Vamos aceitar a verdade. Ser fiel não é fácil. Ser fiel significa ou implica na crucifixão do ego. E isto sangra e dói. Implica em renúncias que precisamos fazer. Precisamos de repente renunciar a pessoas, renunciar coisas que humanamente falando nós não estamos expostos. Talvez não estejamos dispostos a renunciar a algumas coisas ou algumas pessoas que nos proporcionam prazer,
mas que nos induzem ao pecado e nos separam de Deus. Esta era a situação de Pilatos. Ele não estava disposto a sofrer nenhuma perda por Cristo, a fazer nenhuma renúncia por Cristo. Ele não queria perder o seu status, a sua posição. Por isso ele foi manipulado pela pressão social judaica. O que é que você não está querendo perder? Alguns momentos de prazer que o pecado e o mundo te proporcionam? Uma pessoa que entrou na tua vida e lamentavelmente está te prejudicando espiritualmente? Para sermos fiéis, nós temos que fazer renúncias. E você sabe o que precisa renunciar por amor a Cristo, para que você seja fiel a toda prova. Por favor, neste momento de louvor e adoração, você somente com Deus, fala para Ele o que você precisa renunciar e como você precisa da ajuda dEle para fazer essa renúncia. Mas que isto seja do fundo do teu coração. Ore nesse momento, 1 minuto de oração, para que Deus nos ajude em Cristo. Querido Pai, ouça o clamor e a petição sincera que está sendo feita agora por cada pessoa aqui presente no altar da renúncia, da consagração, da confissão, da entrega total. O Evangelho não é brincadeira. Custou a vida do teu filho. E queremos levar o Evangelho a sério. E eu te peço, Pai, por cada gota de sangue vertida na cruz, que tu ouças a oração dos teus filhos. Que tenhamos a satisfação de sermos trazidos para bem próximos de Ti. E de sermos em Cristo mais que vencedores. Libertados, desfrutando da vida plena, da alegria da salvação, do perdão dos pecados, do poder para viver de acordo com a Tua vontade. Queremos a verdade, queremos a vida que provém de Ti, queremos também a vitória que vem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agradecemos a todos pela presença. Obrigado por fazer parte desse culto. Obrigado pela sua presença. Hoje caminhamos com os passos da felicidade. Amanhã, da fidelidade. Amanhã você está convidado para participar e caminhar com os passos de renúncia. Lembrando a todos que amanhã às 19h45 inicia o nosso culto. Lembrando também da programação especial de sábado, às 20 horas, Impacto da Cruz. Sábado às 20 horas teremos uma programação especial da nossa Semana Santa. Aproveite esse momento, abrace a pessoa que está do seu lado. Desejo uma boa noite e até amanhã.